falar de pré-alfabetização e alfabetização das crianças? Conhecem essa música maravilhosa? Essa música se chama Brilha um Novo Sol, de Fernando França Pereira. O CD se chama Passarinhozinho. E tem um canal no YouTube chamado Leves Cantos. É uma música lindíssima para as crianças. Foi feita especialmente para as crianças pequenas e as nossas crianças também, nós como crianças grandes. E é um tema legal para a gente tratar de pré-alfabetização, né? Com uma música tão linda como essa. Depois eu passo para vocês, onde o canal, o nome direitinho, deixo tudo na descrição. E para começar esse tema, eu vou trazer um verso que a gente trabalha com as crianças todas as manhãs. São para crianças até 10 anos, que é um poema para começar o dia, feito por Rudolf Steiner. Então, eu gostaria que vocês aí sentissem um pouco desta energia deste poema. Com sua luz querida, o sol clareia o dia, e o poder do Espírito, que brilha em minha alma, dá força aos meus membros. No brilho da luz do sol, ó Deus, venero a força humana, que tu bondosamente plantaste em minha alma, para que eu possa estar ansioso em trabalhar, para que eu possa ter desejo em aprender. De ti vem luz e força, e para ti refluem amor e gratidão. E assim, a gente começa o dia com as crianças, seja em casa, seja na escola. Atualmente nós estamos começando sempre em casa, né? Mas a gente já fazia esse ritmo aí, essa sintonia da manhã, alinhando as crianças para elas poderem já se abrirem esse coração para o aprendizado. E então a gente acende uma velinha, escolhe a criança que queira acender, fazemos este poema de uma forma bem reverente, e isso colabora para o dia iniciar, com ela já nessa prontidão, contribui para trabalhar a prontidão na criança. Então, nada melhor do que começar com um poema, uma poesia, uma oração, algo que leve a criança a perceber que está entrando numa atividade que necessita foco, concentração, né? Então, fica uma sugestão para vocês mães, para as professoras, quando trazem alguma tarefa, alguma atividade, trazer de alguma forma que ajude a criança a se conectar com aquele momento que está prestes a acontecer. Eu chamo isso de chaves que acionam as atividades. Tem vários tipos de chaves que nós podemos criar, né? As músicas são um tipo de chave, certas pequenas frases musicadas ajudam muito as crianças a entenderem que está entrando numa outra atividade. Pequenos versos que nós mesmas podemos criar ajudam a criança a entender: agora é a hora da refeição, agora é a hora de escovar os dentes, agora é a hora da leitura, a hora de ouvir histórias, agora é a hora de se preparar para o lanche, enfim. Podemos criar chaves que ajudam a criança a se situar qual é a próxima atividade, dentro de um ritmo, né? E o ritmo é muito importante para a criança. E vamos falar aí da criança do primeiro setênio, a criança que está aí fazendo a transição para os 7 anos, a criança de 0 a 7 anos, como que acontece essa pré-alfabetização e essa alfabetização dessa criança. Como que nós podemos contribuir para este momento?
para este momento da criança se abrir para este aprendizado. Qual é o momento certo dentro da visão da antroposofia? Existem muitos métodos, muitas pedagogias e todas são válidas. A gente não exclui, porque cada método, cada forma se adequa a cada criança. Somos muitos no planeta e não existe uma verdade só, né? Vamos aprender essa que é a pedagogia Waldorf, como ela vê essa criança e como ela vê essa prontidão da criança para aprender. Se formos refletir, as crianças começam a atuar aí e a perceber a linguagem desde o ventre materno. Enquanto a mãe fala, os sons do ambiente, os familiares, tudo aquilo que está em torno dela, ela percebe e absorve de alguma forma, né? Então ela já está ali em contato com os sons. E os sons são fundamentais para a pré-alfabetização e alfabetização. Ela está sempre ali ouvindo, ouvindo estes sons, os sons das letras, das sílabas, das palavras. Já vai fazendo parte do seu universo. E aí, essa criança nasce e começa a tomar contato também com linguagens não verbais, um olhar carinhoso, o andar, o comportamento de cada um dentro de casa, na família. Então, esse é o aprendizado que ela vai tendo ali no dia a dia. A mãe pode já estar ali, ou a família, o cuidador, já estar ali colocando um ambiente, uma música, conversar com a criança, ter aquele momento, todos os momentos em que existe uma troca, um contato com a criança, estar sempre ali conversando com ela já está aprendendo, ela já está ouvindo estes sons, ela já está assimilando e vai tentar falar. Então entra aí o início da fala. E isso tudo faz parte do aprendizado da criança dentro da linguagem. A contação de histórias desde a barriga, ouvir histórias. Então, isso é muito rico para esse universo da criança, enquanto ela está aí ainda pequenina, né? Falamos um pouco no outro vídeo sobre a criança do primeiro setênio e o quanto ela precisa ser alimentada de bondade. E hoje vamos complementando aí como que ela entra nessa etapa, né, escolar, mas ela está sempre aprendendo. Então, dentro da sua etapa de desenvolvimento, o principal é que ela possa se movimentar. Então, muitas mães preocupadas, querendo já ensinar a criança a ler, escrever. Mas, como nós já conversamos, essa leitura e essa escrita, ela vem depois de uma maturação do corpo físico e uma liberação dessa energia, que é o nascimento do corpo etérico. Então, no outro vídeo eu não comentei de forma explícita, mas essa troca dos dentes, como eu já falei, a energia está mostrando que o corpo etérico nasceu. Então, está formando aí o corpo físico, está se desenvolvendo, crescendo, maturando. E enquanto isso, o corpo etérico se formando todos os seus órgãos, e de repente nasce esse corpinho. E aí eu me recordo quando a gente faz o arco de flores, né? A passagem da criança do jardim de infância para o primeiro ano, que é algo que é um tema que todas as professoras estão aí o tempo todo pensando como nós vamos fazer essa passagem do jardim de infância para o primeiro ano. Essas crianças que já estão aí se mostrando prontas, já começaram a ter aí uma dentição, já começou a trocar os dentes. Como que nós vamos fazer agora neste tempo de isolamento?
nesses tempos aí em que cada um tem que ficar na sua casa. Então, eu estou vendo aí muitas professoras se desdobrando para fazer desse momento um momento assim de uma memória muito linda. Eu me lembro quando eu fiz este arco de flores, ainda não era na pandemia. Eu peguei essas crianças de primeiro ano, eu já vinha trazendo essas crianças do jardim de infância. Trabalhei quase 2 anos e meio no jardim de infância e fui levando essas crianças, né? E as que estavam prontas foram para o primeiro ano. E eu tive assim, fui agraciada, porque a escola onde eu atuo, existe uma parte de natureza muito belíssima. Então, ao fundo, bem ao fundo da escola, um bambuzal grande, uma ponte. Então, eu senti que seria ali. Nós temos uma questão do riachinho que está poluído e eu fiz um movimento junto com todos da escola, de alguma forma, mesmo que no coração, de abraçar aquele riacho para que ele possa ser olhado e para que possamos de alguma forma ajudar para que ele seja despoluído, ou que pelo menos os seus dejetos não fiquem caindo lá no riacho. A minha preocupação é pelo cheiro, quando a gente estaria ali naquele momento, mas mesmo assim meu coração disse que era ali mesmo. E tudo contribuiu. Estava um dia lindo, era sol, o bambuzal fazia arcos assim maravilhosos, como se fossem castelos. Estava lá a ponte e eu aproveitei e fiz o arco logo no final da ponte. Ou seja, a criança iria lá do fundo da ponte até chegar a mim, fazendo essa passagem da ponte e atravessando um arco de flores que os próprios pais trouxeram no dia, as flores, e fizemos a decoração deste arco. Foi tudo muito simples, mas foi tudo com muito coração ali. E o que significa este arco, o que significa a travessia da ponte, né? Já que a criança madurou, ela está pronta. E o que é o nascimento, se não é uma travessia, uma passagem, atravessar um portal, não é? Atravessar um portal, nascer. Então, é um marco importante para a criança. E quando a gente via a carinha daquelas crianças atravessando a ponte, sozinhas, elas estavam assim, se sentindo assim, e depois chegando até a professora. Então, essa passagem, essa travessia e este portal por onde ela passa, esse nascimento de um corpinho etérico em prontidão para o aprendizado. É dessa forma que a pedagogia Waldorf, dentro da antroposofia, vê a criança nessa idade escolar. E aí sim, vamos trabalhar a parte de pré-alfabetização com a criança. E com muita música, muita poesia e muitas histórias. Elas vão percebendo, algumas vão percebendo qual é a estratégia do professor dentro de sala de aula. Tem algumas que são mais despertas, elas vão percebendo, professora, você vai dar hoje a letra tal, já sei, porque às vezes eu trago uma história, e aí ela percebe os sons, e ela vai observando qual ênfase que eu dou na parte da história, e aí eles ficam ansiosos porque no outro dia eu trago uma imagem que eu mesma desenhei no giz de lousa, depois trago poemas e trago textos dentro daquilo que elas gostam. Então, por exemplo, eu observei que as minhas crianças naquela época estavam muito fascinadas por aventuras, florestas e dragões. Então eu consegui um livro que trazia as letras e os nomes dos dinossauros com cada letra. Então eu trabalhei então os dinossauros muitos dentro do Brasil, como que foram descobertos e os nomes.
eles se encantavam e chegavam até a desenhar. Então, isso colabora muito aí para o aprendizado da criança. Então, esse momento de pré-alfabetização é rico. E quando a gente aguarda esse momento certo, a criança está pronta, ela está ávida para aprender. Ela quer muito estar ali para aprender coisas novas. E a gente tem que aproveitar essa energia que está aí se prontificando para isso, né? Mas e antes disso, dentro dessa visão, o que a gente mais recomenda é que as crianças brinquem bastante e se movimentem. Isso nos faz refletir como nós estamos hoje, as crianças, neste isolamento. São desafios que nós temos que atravessar. As crianças estão mais dentro de casa? Será que as crianças estão muito mais nas TVs? Estão muito mais aí no celular, nos vídeos? Como é isso? Como que a gente pode contribuir para melhorar essa infância, para que ela não adoeça, né? Então, dentro dessa visão antroposófica, a criança precisa se movimentar muito. Então, ela precisa mexer os membros, precisa pular, precisa correr, subir em árvore, andar de bicicleta. Ou até o andar de bicicleta é recomendado um pouquinho mais tarde, né? A partir dos 5 anos. Mas é melhor que se movimente do que ficar nas telas, né? Então, brincar de bola, amarelinha, pular corda, elástico, aproveitar aí as cantigas antigas e as brincadeiras antigas de roda. Existem muitas opções que nós podemos propor para as crianças para que elas possam se desenvolver nesses tempos também. A criança ela vai ter muito tempo para ser adulta. A criança vai ter muito tempo para poder fazer as coisas de adulto. E a infância é muito curta. Ela precisa aproveitar essa infância agora. E essa infância não pode passar em branco. Não pode passar em frente das telas. A criança pode atuar dentro de casa com uma brincadeira, fazendo um pão, brincando aí de arrumar a casa. É só fazer isso mais divertido. Claro, quando as crianças crescem um pouco, elas deixam de gostar de algumas coisas. Eu lembro muito bem da minha filha, ela adorava varrer. Então, ela sempre queria varrer o tempo todo. Ela chegava na escola e varria, chegava em casa e varria. Ela tinha até a vassourinha dela. Hoje ela não tem muito gosto assim, mas ela já trabalhou muito essa coordenação motora grossa, varrendo. Então, ela mexeu muito esses ombros, os membros superiores. E o que isso ajudou? Ajudou que ela fortaleceu seus músculos. Ela ajudou nesse fortalecimento para depois ir para a escrita. Então, é muito bom o bater, até mesmo bater a corda, né? Aquele movimento amplo, onde você gira o braço e aí movimenta toda essa musculatura. Isso também contribui para essa escrita. Então, todas as brincadeiras são válidas quando elas são saudáveis para as crianças, né? Vamos continuar propondo isso. E a pré-alfabetização aí, quando ela, né, a criança nasceu, está envolta aí dessa comunicação toda com a família, tenta balbuciar aí as palavras, e aí a gente aproveita bastante esses momentos das crianças e insere bastante contos de fadas, insere bastante contos de fadas e conta muito mesmo. Eu tenho uma frase que eu ando sempre comigo, de Albert Einstein, que ele faz a seguinte pergunta: você quer ter filhos brilhantes? Sim ou não? Então conte contos de fadas. Você quer ter filhos mais brilhantes ainda? Então conte mais contos de fadas. E aí a gente fica espantado. Como que os contos de fadas vão influenciar tanto assim na inteligência das crianças?
contos de fadas, ela tem uma sabedoria tão grande, que veio lá de uma oralidade ancestral, que traz símbolos, onde alimenta muito essa alma da criança, e lá no seu imaginário, ela vai conseguir elaborar essas imagens, que de alguma forma vai ajudá-la a olhar o mundo, vai ajudá-la a resolver conflitos dentro dela, vai ajudar a trazer algo ético ou moral. A gente não imagina o poder dos contos de fadas dentro da imaginação da criança, né? E são aqueles contos de fadas originais, que muitas vezes a gente quer fazer alguma alteração, porque pode parecer muito forte, né? A cabra e os 7 cabritinhos, onde o lobo engole todos os cabritinhos. Mamãe cabra vai lá, rasga a barriga, retira os seus filhos, coloca uma pedra, costura a barriga e joga o lobo no poço. Que horror, né? Mas para a criança, dentro dessa nossa visão, a gente fica imaginando, nossa, como é que eu vou contar isso para uma criança? Isso é a nossa mente. Mas a criança, ela não entende pela mente, porque ela ainda está gestando o corpo etérico, que nasceu, e a mente é lá na frente que ela vai fazer reflexões. Então agora ela está na imaginação e na fantasia. E quando ela ouve isso, ela não percebe como nós percebemos essa história. E ela vai olhar isso e vai perceber outras nuances, outras coisas, formas de atuar no mundo até. Coisas que ela vai aprender para a vida, isso ela vai levar para a vida toda. Só que ela vai, nesse momento do seu desenvolvimento, ela entende pela fantasia, ela entende por uma conversa feita por imagens. Então, como eu vou conversar com a criança? Eu vou conversar através de imagens, trazendo fantasia na minha fala. A criança não vai entender quando eu faço conversas intelectuais com ela, explicando as razões das coisas. Isso é a nossa mente de adulto que precisa e compreende o mundo através de explicações. E as crianças não são assim, então nós precisamos descer ao nível da criança, olhar nos seus olhos e tentar dialogar de acordo com da forma como ela entende. Então, alguns exemplos assim que eu já coloquei, né? Uma conversa intelectual. Querido, fique quieto, não faça barulho, silêncio. Agora, uma conversa através de imagens, de uma forma figurativa. Olha, lembra como combinamos? Nós vamos fazer silêncio com pezinhos de veludo e biquinho de coruja. Ela sabe que a coruja tem um biquinho pequenininho e um olho bem grandão, para ficar só observando. Mas ó, um biquinho bem pequeno, quase não faz barulho nenhum. Os pés de veludo, quando caminham, são muito silenciosos, então eles entendem isso. Às vezes a criança está pisando muito pesado, né? Ai, cadê os pezinhos de pluma? E ela vai saber o que é ela sabe o que é uma pluma. Então ela já vai colocar, ela vai compreender o como ela vai ter que colocar os seus pezinhos como plumas, né? Pisar suave é uma forma muito abstrata e mental para ela compreender. A mesma coisa, vamos correr bem rápido. Ela entende o que é rápido, mas fica até mais divertido. Vamos correr como um leopardo? Ela vai entender muito mais. Ela sabe dentro se é do universo dela, né? Nós vamos usar imagens que façam parte do seu universo. Se ela entende que um leopardo corre muito rápido, ela sabe que a brincadeira é de correr muito rápido. Então, você nada muito bem. E o que é muito bem, né? Dentro dessa linguagem intelectualizada, nós sabemos. Mas muito bem é muito relativo. E aí a gente quer realçar alguma coisa na criança, como você nada muito bem, e a gente pode colocar uma linguagem figurada, você nada como um golfinho. E se isso faz parte da realidade da criança, se ela
já viu golfinhos nadando, ela vai entender que ela realmente nada bem. Então, nesse sentido, a observação da criança, a observação desse mundo onde ela está inserida, é muito importante porque são elementos que nós vamos usar para nos comunicar com ela e, ao mesmo tempo, colaborar para o seu aprendizado. Então, dentro dessas imagens que trazemos, ela vai compreender muito mais. E quando entramos nessa parte de pré-alfabetização, dentro da pedagogia Waldorf, muitos educadores, muitos professores questionam mesmo, mas por que tão tardia essa alfabetização? Por que tão tarde, né? Então vem dessa explicação que eu fiz no primeiro vídeo sobre o poder do primeiro setênio na vida das crianças, querendo trazer aí muito desenvolvimento motor da criança, e não trazer, então, retirar esta energia que está trabalhando na construção do seu corpo etérico e na maturação do seu corpo físico, porque essa energia está ali muito atuante, muito forte ali. E quando a gente trabalha muito o intelecto, trazendo as letras, trazendo a escrita, trazendo a matemática, essa energia se retira da construção, né, como eu falei, e vai muito para o intelecto. E o que acontece aí depois, né? O que vai acontecer, o que pode acarretar depois para essa criança quando ela se torna adolescente ou quando ela se torna um adulto, né? O que acontece? Essa energia que não terminou de formar aí os órgãos ou de maturar aí este corpinho pode ter predisposições para doenças, né? Não é uma coisa definitiva, não é uma coisa que vá acontecer, mas é uma predisposição. E levar muito a criança para o intelecto e deixar um pouco o criativo de lado, né? Se formos observar o mundo hoje e os desafios que o mundo está trazendo, quais serão as qualidades das novas profissões no futuro? Será que são as crianças que estão ali aprendendo muitos conteúdos vão ajudar a resolver as coisas no futuro? São reflexões que fazemos. E o que acontece? A criança, ela é genuinamente criativa, espontânea e artística. Mas a partir do momento que nós intelectualizamos muito essa criança e trazemos muito conteúdo a ela muito cedo, essa parte criativa, artística, ela vai ficando mais cristalizada. Ela vai se cristalizando. Não é definitivo porque estamos aqui como adultos e podemos ser criativos, né? Graças a Deus, podemos quebrar barreiras, podemos sair de dentro dessas caixas, né? Mas a gente pode dar essa oportunidade da criança não se cristalizar, podemos dar essa oportunidade da criança enriquecer, potencializar essa criação que ela já vem, que ela já tem. E através dessa educação mais pausada, mais respeitosa diante do seu desenvolvimento, vai colaborar muito para que ela possa vivenciar essa infância com toda a sua potência, não se intelectualizando, se tornando adulto cedo demais, e aí ela vai ter condições aí de ter qualidades que serão necessárias para um futuro profissional também e para o futuro, em todos os aspectos, né? A criatividade, hoje, já está sendo vista como sendo das chaves para o futuro. Futuros profissionais e futuras pessoas que se relacionam entre si. Porque são desafios muito grandes e precisamos ser criativos para soluções. E a arte ajuda muito nisso, né? A pedagogia Waldorf, ela é toda permeada pela arte. Tudo que fazemos dentro da pedagogia, dentro da sua prática,
é voltada com a arte. A arte permeia todos os conteúdos. Então, isso colabora muito. É por isso que usamos muitas músicas, muita poesia, muitas brincadeiras. Criamos muito, né? E tudo pode ser adaptado de acordo com o, o ambiente, né? A cidade, a cultura, tudo, tudo pode ser colocado dessa forma. Nada é engessado. E dentro da minha prática também eu agrego outras práticas, outras metodologias em alguns momentos, porque existem coisas boas em todos os lugares, né? A gente não precisa ficar restrito e a gente pode observar é, outros colegas, outros professores, mães homeschooling, fazendo aí a educação do seu filho de uma forma muito boa, muito lúdica, muito gostosa, muito livre também. E a criança aprendendo de uma forma muito assim dela, né? Ela traz essa necessidade e ela aprende porque ela está gostando de vivenciar tudo aquilo. Então, dentro dessa perspectiva, tem a criatividade. E um outro ponto que colabora muito aí para o futuro é a inteligência emocional também, né? Nós também estamos trabalhando aí com as crianças. Reconhecer as suas emoções, reconhecer os sentimentos, realizamos mediações e assim colaboramos para a criança observar e dar nomes, saber se relacionar com o outro. E isso é grandioso, porque assim a criança vai se observando, vai observando o outro, e nesse relacionamento trazendo mais empatia, né? Trazendo mais um olhar cuidadoso para o outro. Isso é muito bom. Então, pré-alfabetização. A criança está aprendendo o tempo todo. E aí, então, tem a dica do verso, da música, das brincadeiras. Trouxe aí o que Einstein coloca como os contos de fadas. Podemos usar aí os contos de Grimm originais. Tem muita coisa boa que nós podemos utilizar. Então, muitas ferramentas. Aproveitar que a criança possa brincar bastante, permitir que ela brinque, que ela se movimente, permitir que ela use aí os seus membros, porque assim também está trabalhando um aspecto muito importante, que é o aspecto da vontade. Então, quando nós estamos trabalhando o movimento, nós estamos trabalhando a vontade. Quando estamos trabalhando a música e a poesia, nós estamos trabalhando o sentimento. Quando estamos fazendo recordações com as crianças, coisas do que fizemos anteriormente, que nós usamos muito esse recurso, nós estamos trabalhando a memória no pensar. Então, conseguimos abarcar aí a criança nos seus 3 aspectos do ser humano e utilizamos muitas ferramentas também, no sentido de que cada criança aprende de uma forma. Algumas crianças são mais visuais, algumas crianças são mais auditivas, algumas crianças trabalham mais com tato. E dentro da nossa prática, nós podemos utilizar todos estes recursos para trazer um conteúdo, por exemplo, até mesmo na pré-alfabetização, que é muito interessante. Então, nós trazemos o tato aí quando a criança vai escrever as letrinhas na areia, ou no chão mesmo, ou com pincel. Trazemos o tato quando ela vai escrever nas costas do colega e o colega vai tentar descobrir o que ele escreveu. Trazemos o visual quando a professora faz aquele quadro, aquele desenho no quadro negro, bem lindo. Por que a professora faz o desenho? Porque ela está impregnando, saindo do seu coração para as mãos, uma energia que ela entrega para as crianças. Então é algo muito especial. Quando o professor e a professora fazem um desenho na lousa, ela está extraindo a parte artística do sentir. Ela está extraindo dentro do seu coração todos os sentimentos que ela gostaria de expressar naquele desenho. E ela faz esse desenho
e entrega para as crianças. E é um desenho que refere-se a uma parte da história. Então, a criança visual, ela pode captar o conteúdo logo ali naquela apresentação daquele desenho que a própria professora faz para eles, como um presente. Antes do desenho vem a história, ou seja, a professora, a mãe, seja homeschooling ou não, cria uma história envolto daquela letra para dar uma ênfase naquela apresentação da letra. E naquela história tem aventuras, tem imagens, e a criança que não vai muito pelo tato, não vai muito pelo visual, ela vai pelo auditivo ao contar essa história. E assimila muito pela imaginação, pela fantasia, todas nesse sentido. E aí, enquanto a professora conta, ou enquanto a mãe conta aquela história referente àquela letra, aquela criança assimilou e guardou o conteúdo, porque veio cheio também de sentimentos, de aventuras, coisas intrigantes que acontecem na história, e ela guarda aquilo. Aquilo fica vivo dentro dela. Então, já vi crianças dizendo, nossa, crianças que passaram por uma parte de uma educação tradicional e depois chegaram aí para um contato com a pedagogia Waldorf. E aí eles trazem o seguinte, eles colocam que, nossa, parece que é a primeira vez que eu conheci essa letra pessoalmente. Eu senti agora essa letra aqui como se a gente estivesse se conhecendo de verdade, frente a frente. Então, que coisa maravilhosa quando a gente tem essas ferramentas para apresentar para a criança. E ela fica ansiosa por mais e mais e mais. Então, dentro dessa pré-alfabetização, o que, que nós podemos trazer? Tantas ideias, né? Mas fica aí algumas sugestões, como as músicas que eu trouxe, o verso, os contos de fadas, muito brincar, e essa reflexão da arte, da criatividade, de deixar essa criança ser criança, né? Então é isso que eu gostaria de passar hoje para vocês, compartilhar essas experiências que a gente tem e essa visão da antroposofia que é muito linda, né? Para trazer um pouco mais de compreensão também e compreendo também as outras práticas e respeito, e é lindo ver as crianças aprendendo. E é isso que importa também, né? Eu agradeço aí vocês e qualquer coisa estou aqui, podemos tirar dúvidas, conversar e fazer trocas, tá bom? Até mais para vocês.